Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus essa manhã. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no Salmo de número 119. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões. Nós vamos ler do verso 57 até o verso de número 64. Embora nossa prédica se detenha no verso 64. Hoje nós concluímos mais uma sessão, né? A oitava do Salmo. São 22. Então estamos caminhando, né? Então temos ainda, né? Ou seja, várias sessões aí pela frente, né? Total de quê? 22 menos 8, 14, né? Tá bom ainda a cabeça um pouquinho, né? Então, ainda faltam 14, mas graças a Deus estamos caminhando para a glória de Deus. São 176 versículos e nós temos visto a excelência da mente divina permeando todas as áreas da nossa vida. Toda vez que eu leio esse salmo, e estou passando por ele agora também na minha leitura devocional, já estou mais até à frente nos versículos, a gente fica tentado até, não, vou resguardar aqui para quando for na exposição tratar com a igreja, mas a gente já vai vendo mais riqueza, mais graça, e é muito maravilhoso. Salmo 119, do verso 57 ao verso 64. Diz-nos assim a palavra do Senhor. O Senhor é minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleio, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graça, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por tua palavra bendita, pelo santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo privilégio gracioso que temos aqui de mais uma vez, nesse dia, termos os nossos olhos abertos mais ainda para as realidades invisíveis, para as realidades eternas, para a esperança da glória. Que esse seja um dia em que possamos ver mais. Nós queremos ver, Senhor, e somente Tu é aquele que nos dá a visão correta, mediante a Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, essa manhã mais uma vez, ser conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, após considerar os seus companheiros de jornada, lembra que nós observamos isso no verso de número 63. Observa comigo. Companheiros sou de todos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Então, após considerar os seus companheiros de jornada, é muito belo isso, o salmista considera onde se dá a sua jornada. Ele então fala que está caminhando, ele tem companheiros, na alegoria muito bela de John Bunyan, a gente sempre destaca isso aqui, né? Peregrinando, somos peregrinos e forasteiros, o apóstolo Pedro diz isso. Então, ele destaca que nessa caminhada, ele precisa caminhar, ele precisa da comunhão dos santos. Estamos estudando isso também em nossa EBD. Ele então vai considerar onde se dá a sua jornada. E ele fala, ele diz que isso se dá na terra. Veja no verso 64, ele diz, a terra, Senhor, está cheia da tua bondade. O salmista, então, ele estabelece aqui, ele percebe aqui, melhor dizendo, que nossa espiritualidade, ela é aqui iniciada e ela é aqui desenvolvida. É muito importante isso. Nós compreendermos a fidelidade de Deus na manutenção do palco da redenção para a conclusão da promessa. Ou seja, nós estamos em um mundo que foi o Senhor que fez, e esse mundo foi feito com um propósito. Com um propósito de quê? O louvor da sua glória. Nós sabemos disso. Todas as coisas Deus criou para o louvor da sua glória.
E nisso está claro a glorificação das suas criaturas que ele fez à sua imagem e que ele destinou para palmilharem essa terra, mesmo que elas, no seu decreto, tenham que cair, ser restauradas e caminhar e desenvolver a sua salvação. E uma vez isso consumado, sendo pela nossa partida aqui desse mundo, que se dá pela morte, ou pelo retorno de Cristo, se estivermos vivos por ocasião da sua vinda, isso também não fará tanta diferença, porque quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. O fato é que retornaremos para essa terra e caminharemos nela em glória. Ou seja, a terra, Senhor, ele destaca, está cheia da tua bondade. A terra, Senhor, ele diz aqui, é o local onde a bondade de Deus se manifesta, e ele entende isso pelos decretos, pela palavra do Senhor. E isso é maravilhoso para a nossa compreensão como peregrinos. Então, eu quero, em primeiro lugar, observar com os irmãos, aprendendo com o salmista, esta terra que ele destaca no verso 64, como sendo o palco da nossa redenção. Isso é importante nós entendermos isso. É fato, irmãos, que nós vivemos em um mundo que convulsiona a cada dia. É um fato isso. É impressionante como todos os dias nós temos que lidar com situações complicadas. Por isso que o Senhor Jesus mesmo falou, né, basta cada dia o seu mal. E Provérbios também diz isso, não presumas o dia de amanhã, porque não sabes realmente que mal ele trará. Porque todos os dias nós temos que lidar com isso. Aqui, só para compartilhar com os irmãos, né, hoje, domingo, né, domingo é o dia que você, né, basicamente ainda, né, na sociedade se considera um dia de descanso, trabalhar de segunda a sábado, de segunda a sexta, né. Hoje, né, embora eu tenha acordado mais cedo, mas vou usar o termo aqui, acordei com um barulho de obra intensa em torno ali da minha casa. E era serro, não sei como é o nome daquilo ali, e furadeira, e batedeira, e martelo, e tudo isso. Meu Deus do céu, já é domingo. Né? Que coisa! As pessoas, antes das 8 horas da manhã, eu nas minhas leituras e tudo, preparando, minha esposa cuidando de uma coisa, de outra, a gente aquele movimento na casa para o culto, e aquela que meu Deus do céu, que falta de noção. Né? Alguns irmãos que moram em condomínio sabem das regras, né? Até tal hora, não pode, no domingo, enfim. E eu disse, meu Deus, nós vivemos realmente num mundo complexo que todos os dias, nessa terra, nós temos que lidar com dificuldades. Estou falando de uma coisa que, às vezes, você acha que é pequena, mas pode se desencadear numa grande discussão, né? Num problema, que o diga uma briga de trânsito que termina em morte. O fato é que nós estamos nessa terra, e essa terra convulsiona. E como é que o salmista consegue dizer assim, Senhor, a terra está cheia da tua bondade? Eu me pergunto isso, eu passo por essas questões, luto com essas realidades, com essas dificuldades, e nós temos muita, vamos dizer, muita complexidade em trazer, como eu falei aqui para os irmãos, antes de iniciarmos a pregação, enxergarmos, andarmos por fé, é difícil. Porque quando nós olhamos à nossa volta, tudo está contrário à palavra de Deus, na perspectiva horizontal. Ou seja, na nossa visão, na altura dos nossos olhos, as coisas todas estão convulsionando. Mas é fato também que nem sempre foi assim, não é verdade? Nem sempre foi assim, o mundo já foi um jardim, o mundo já foi um paraíso. Quando Deus criou todas as coisas, Ele viu que tudo era muito o quê? Bom. Mas é fato também que nem sempre será assim. Os irmãos entendem? Então nós estamos vivendo, né, aqui esse momento de um mundo caído que convulsiona, mas já tivemos a experiência em nossa realidade humana, com os nossos pais, de uma terra harmonizada com a vontade de Deus. E temos ainda aqui nesse contexto a esperança de que um dia todas as coisas serão harmonizadas novamente, um novo céu e uma nova terra. A harmonia, a paz, a beleza predominaram em um mundo criado por Deus, que era muito bom. Gênesis 1:31 diz isso para nós. Mas a queda, ela trouxe essa característica que nós vemos no capítulo 3 de Gênesis, né? Quando nós saímos do capítulo 2 para o capítulo 3 de Gênesis, nós vemos ali traição, insurreição, rebeldia, espinhos, abrolhos, maldições, dores de parto, suor, enfim, guerra. Já no capítulo 4, nós temos um irmão matando o outro num ambiente de culto. Então, realmente nós vemos que as coisas desandaram.
no sentido de que o homem, ao se afastar de Deus, se afastou do shalom, que nós chamamos, né? Os judeus, quando compreendem essa palavra shalom, não é apenas uma saudação, mas a plenitude, aquilo que procede do Deus verdadeiro, a harmonia realmente da sua glória, estampada também na sua criação. Então nós vivemos em um habitat, né, caído, e almejamos que esse habitat seja restaurado. E os irmãos percebem que o relato da Escritura vai trazendo isso para nós, de forma muito pedagógica. Com o passar do tempo, nós podemos observar o multiplicar da iniquidade. Abre aí comigo em Gênesis capítulo 6, esse versículo ele é muito maravilhoso, porque ele traz uma síntese da soberania de Deus, da pecaminosidade humana, da maldade do coração humano e da ação soberana de Deus em todas essas coisas que estão acontecendo. Viu o Senhor, Gênesis 6:5, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, por essa razão, nós vemos aqui, o Senhor traz o juízo mediante o dilúvio. Deus, enfim, os irmãos conhecem a história, chama Noé, e durante mais de 100 anos, Noé prega a palavra, mas a geração perversa não se arrepende. O fato é que a condenação vem em Gênesis capítulo 8, veja comigo, verso 20 em diante. Nós vemos aqui esses pontos graciosos, esses sinais da graça, de que mesmo com a maldade do homem, Deus haveria de manter essa terra. E essa terra ela seria mantida para que se cumprisse o propósito soberano do Senhor. Gênesis 8, verso 20, está escrito: levantou Noé um altar ao Senhor, quando ele sai da arca, né? E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então perceba que mesmo ali com um juízo ainda muito fresco, vamos dizer assim, em que Noé sai da arca, com certeza, pilhas de corpos existiam, todos os lados. Mas Noé cultua a Deus no meio do caos. Noé ergue um altar ao Senhor numa terra ainda fétida. E Deus aspira esse sacrifício e diz que é agradável, vindo dessa terra amaldiçoada. Que beleza isso, né? Que bondade de Deus, que graça, que misericórdia. Verso 22, então, está escrito: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Nós temos aqui a promessa divina da estabilidade desta terra, deste mundo, das suas estações, da manutenção de todas as coisas, do alimento, da água, enfim, da semeadura, da colheita. O que o Senhor está dizendo é que esse ambiente, mesmo ele estando turvo, eu vou me agradar do culto que dele procede e vou abençoar a humanidade. Vou continuar cuidando dos homens, apesar de ser mal, desde a sua meninice, todo o desígnio do seu coração. Isso é muito maravilhoso. E tudo isso por quê, irmãos? Porque lá em Gênesis 3,15, irmãos sabem, o Senhor falou que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa terra foi mantida e é mantida para a glória do Filho de Deus. Então, a beleza é essa. O salmista, então, ele olha para a terra e ele diz: Senhor, a terra está cheia da tua bondade. Por quê? Porque mesmo nesse contexto de tantos males, o Senhor continua a dispensar bênçãos, a dar manutenção, para que a mesma prossiga diante de todo o caos que nós enfrentamos em nosso dia a dia. E aí vem a beleza de nós entendermos a mente divina e, claro, o ensino apostólico. Quando você abre em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vai trazer uma nota aqui também, um tanto sombria, porém, claro, verdadeira. Paulo diz que a ira de Deus, Romanos 1,18, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
nós compreendemos que mesmo sob a ira de Deus, mesmo que a ira de Deus paire sobre a humanidade, a bondade e a misericórdia perseveram em um mundo concedendo bênçãos de Deus a bons, maus, justos e injustos. Quando eu tenho raiva de alguém, ou você tem, a primeira coisa que nós fazemos é cortar as relações. É tão belo isso em Deus, que Deus ele se ira com a humanidade e enche ela de fartura. Não é belo não isso? Ele não é desequilibrado. Eu sou, você é. Jesus fala, amai os vossos inimigos, porque ele ama os inimigos dele. Jesus fala em Mateus 5,45, né? Que nós, ou seja, devemos imitar o nosso Pai, que faz o sol nascer sobre bons e maus, a chuva vir sobre justos e injustos. Então, nós conseguimos ainda observar, e isso claro abundantemente, a bondade do Senhor agindo sobre uma humanidade que não lhe dá o devido louvor. Por isso, claro que o Senhor pensou aqueles que lhe pertencem. Por essa razão, e aí para nós como crentes, o fiel pode ter a certeza de que verá a bondade do Senhor na terra dos viventes. Os irmãos entendem isso? Ou seja, se para aqueles que não se importam com Ele, que continuam inimigos dEle, que rejeitam o seu evangelho, que ignoram o seu Filho, blasfemam das suas leis, Ele enche de alegria e de fartura o seu coração, como Paulo fala em Atos dos Apóstolos. Imagine para aqueles que o servem. Salmo 27, abre a escritura comigo. Veja, está escrito assim para nós. É um versículo que minha esposa gosta muito de citar. Quando a gente começa a ver algumas lutas, algumas coisas, ela traz à memória esse texto. O salmista diz assim, verso 13, eu creio, ele diz, eu creio, olha que beleza, é fé, que verei a bondade do Senhor, aonde? Na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Mais uma vez ele diz, espera, pois, pelo Senhor. Que beleza isso, né? Tendo a Deus como seu Pai, o justo caminha nesse vale de lágrimas, tendo a certeza de que o Senhor levará a bom termo toda essa realidade, ainda que muitas vezes ela seja calamitosa. Por isso que Paulo vai dizer, agora citando o apóstolo Paulo em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos criou, irmão, e nos colocou neste mundo com um propósito glorioso. Mesmo em meio ao caos, a sua obra em nós está sendo desenvolvida. Mesmo que não compreendamos, e é isso que acontece muitas vezes comigo, podemos confiar que nessa terra nós fomos salvos, nessa terra estamos sendo santificados, dessa terra seremos levados à glória, para essa terra voltarmos glorificados no grande dia. Interessante isso. Então, eu não compreendo muitas vezes. Na minha leitura, pecador que sou, eu digo muitas vezes, para quê? Ou na realidade eu pergunto, mas por quê? Para que a gente até sabe, mas por que tudo isso para esse objetivo? Tantas coisas que nos incomodam, nos inquietam. Mas o salmista consegue elevar os olhos e ele diz no verso 64, a terra, Senhor, sim, está cheia da tua bondade. Qual é essa bondade, né? Então, como enxergar essa bondade? Então, sendo a terra o palco da redenção, nós temos que pedir ao Senhor para enxergarmos essa bondade. Quando você compreende teologicamente o propósito da terra como esse palco glorioso, Calvino chamava de o teatro de Deus. Teatro de Deus, onde ele estampa a sua glória, Cristo é o protagonista, refletindo a glória do Pai, nós estamos aqui. E quais são os nossos papéis aqui? Mas como enxergar tudo isso? Perceber a mão de Deus, irmãos, como Criador e sustentador de todas as coisas, com um propósito de redenção, é uma questão de revelação. Interessante isso, muito importante, né? Olhar para o mundo
pela ótica da criação, queda e redenção, é revelação isso. Isso é uma lente espiritual, são os óculos espirituais, né? Calvino também usava essa figura, para mostrar como as Escrituras nos fazem perceber as coisas como de fato são. O versículo aqui fala do amor de Yahvé. Veja no versículo 64, do Salmo 119, que ele diz: a terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ele fala do nome do Deus da aliança, e ele fala da bondade, e aqui a bondade de Deus é o seu amor leal. Deus resolveu impregnar essa terra do seu amor leal, ou seja, da sua misericórdia. É por isso que o profeta Jeremias pode dizer em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor se renovam com que frequência? Cada manhã. Porque as suas misericórdias não têm fim. Então, ver isso, compreender que o Senhor criou, sustenta e que está com um desígnio glorioso da nossa santificação e redenção, isso nos traz uma perspectiva totalmente diferente, irmãos, do mundo que nós vivemos, com os sofrimentos que enfrentamos, com as contradições que temos que lidar. Quando você percebe, né, quando você consegue aplicar, isso não quer dizer que você não busque, as questões são corretas, de acordo com a Escritura, mas uma perturbação no seu lar, um problema no seu lar, um problema no seu trabalho, um problema na sua escola, um problema, enfim, na sua igreja, você tem que olhar para as coisas da perspectiva da revelação. Deus criou, nós estamos vivendo num contexto de queda, mas há a promessa da redenção, a bondade do Senhor está aqui, de alguma forma Ele está agindo, e tudo concorrerá para a glória de Deus e para o meu bem. Colocar essa lente, fazer a interpretação das coisas assim, isso é sinônimo de maturidade. Que é uma coisa que leva tempo. Leva décadas em nossa vida, para a gente olhar para as coisas assim. A gente só olha para aquilo que nos ocasiona, o incômodo que nos traz. Até mesmo o apóstolo Paulo, quando ele está sofrendo, 2 Coríntios capítulo 12, com um espinho na sua carne, ele ora para o quê? Senhor, que bênção, me dá força para que esse espinho não me incomode mais. É isso que ele pede? O que é que ele pede? Que o espinho seja o quê? Tirado. A dor, ela não é, de maneira nenhuma, algo venha mais ou mande mais, Senhor, não. Mas o Senhor diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, aonde? Na fraqueza. Então, de boa vontade, então de boa vontade, de boa mente. Aí Paulo, por isso que ele diz em Filipenses também, capítulo 4, aprendi a estar contente. Contentamento é de fato uma dádiva singular. É bem verdade que os homens, isso é interessante, de acordo com Paulo, também lá em Romanos capítulo 1, tendo conhecimento da divindade, do poder de Deus, não deram a Deus a glória que é devida. E para que isso desaguasse em culto, claro, seria outra realidade, como nós vimos com Noé. Noé foi um homem que achou graça, observando os males, ele mesmo assim deu glória a Deus, rendeu graça a Deus, e Deus se agradou do culto dele. Você olhar para esse mundo, né, e não se tornar pessimista, cínico, é realmente revelação. É por isso que as pessoas hoje se entregam às suas paixões. Elas dizem, pai, não tem nada nesse mundo, não tem nada além dessa vida. Eu tenho ouvido algumas coisas, eu estou caminhando, fazendo alguma atividade, ouvindo, e eu fico, às vezes, até vendo pessoas que já morreram, que ainda são ícones para a nossa geração, e a fala das pessoas, não tem nada do lado de lá, a gente tem que viver essa vida, não existe, é um desespero total, é um cinismo. É uma entrega aos prazeres, porque não existe uma meta, não existe uma percepção, não existe revelação. Percepção vem mediante a lente das Escrituras, que faz o homem regenerado se maravilhar ante tão grandiosa demonstração do poder e bondade de Deus. É por isso que o Salmo 8 ele vai dizer, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda terra é o teu nome. Ele consegue erguer os olhos. É por isso que no Salmo 19 também o salmista vai dizer, os céus proclamam o quê? A glória de Deus. É por isso que o Salmo 104 vai destacar que Deus está cuidando das fontes de água, da fauna, da flora, do trabalho, dos monstros marinhos do mar, do transitar do navio, das embarcações, do homem que sai para o seu trabalho ao nascer do sol, que volta no ocaso. Tudo isso, o Salmo 104 destaca, é a bondade do Senhor. Mas como isso é possível? Olhar para a terra e dizer, Senhor, a terra está cheia da tua bondade. Somente por revelação. Somente a visão bíblica traz sentido, alívio e prazer
em uma criação que geme sob a maldição. E somente a percepção sobrenatural pode trazer pleno significado e percepção da glória de Deus em toda a terra. Quer dizer, quando nós começamos a ver a glória de Deus na terra, nós entramos em sintonia com o céu. Sabe por quê? Isaías 6, os serafins voavam em torno ali do trono e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de quê? Da tua glória. Você quer fazer um voo sublime de louvor, contemplação, se unir aos céus e magnificar o nome de Deus? É quando você olha para a criação, pela lente das Escrituras e diz: essa terra foi o Senhor quem fez. Essa terra é o Senhor que está sustentando. E os males que estão acontecendo aqui também são designados por Ele, para o louvor da sua glória e o aperfeiçoamento da minha fé. Louve a Deus pela glória estampada dia a dia diante dos seus olhos. Quando em aflição, é por isso que você vai ver nos Salmos também ser muito recorrente. Quando você estiver em aflição, perigo ou tristeza, clame ao Senhor que fez os céus e a terra. Isso é recorrente, não é? Veja, o meu socorro vem do Senhor. Aí ele qualifica ali, ele diz: o Senhor que o quê? Fez os céus e a terra. Nós estamos tão acostumados a andar por fé, irmãos, é ver o invisível também no visível. Olharmos para o visível e conseguirmos enxergar a realidade invisível. Para concluirmos, veja o verso 64, ele diz: a terra, Senhor, está cheia da tua bondade. E ele conclui sempre retornando às Escrituras: ensina-me os teus decretos. Sendo a Escritura a revelação bendita que trouxe tal percepção ao salmista, ele sabia ser necessário a contínua relação com as mesmas, ou seja, com as Escrituras. Se foi a Bíblia, se foi a palavra que trouxe a ele a percepção de tudo isso, a manutenção disso se dá pelo relacionamento contínuo com a mesma palavra. Não é uma coisa apenas de bate-pronto, você viu ali e esquecer, não. Você tem que, dia a dia, nutrir sua alma com as verdades benditas que lhe trarão a percepção redentiva de todas as coisas. Não poderia ser diferente. Veja a beleza disso. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas mediante o quê? A palavra. A palavra do seu poder. E que Ele também sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Daí nós entendemos, né, mais ainda o prólogo de João, no Evangelho de João, que destaca a relação do verbo com a criação, sendo de fato Ele o Criador de todas as coisas. Ou seja, por isso que João diz, no princípio era o quê? O verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era o quê? Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra traz o mundo. A palavra traz o significado do mundo. A palavra traz sentido ao mundo. A palavra traz redenção ao mundo. A palavra traz glória ao mundo. E a palavra está na tua mão, próximo do teu coração, na tua boca. O verbo, a Escritura, Jesus Cristo. Daí, nós chegamos à conclusão de forma muito bela, de que o homem, como disse o Senhor Jesus, citando Deuteronômio, vive do que procede de quê? Da boca de Deus. Entende? Não só de pão viverá o homem. A terra não é apenas o que está no seu prato. A terra não é apenas o que está, enfim, no seu corpo, a sua veste, o seu conforto. Tudo isso que você tem, que nutre o seu corpo, que veste o seu corpo, que lhe dá conforto, procede da boca de Deus. Sobrenaturalidade na naturalidade. Nós esquecemos disso. Tudo isso vem do Senhor. Por essa razão, o salmista se volta para a palavra e busca sempre mais compreensão de si e do mundo e do destino eterno nos santos decretos. Nós precisamos, irmãos, isso não é algo que você já ouviu o suficiente. Porque se fosse algo que você tivesse ouvido o suficiente, não estaria sendo repetido aqui no Salmo 119 com recorrência. Nós precisamos de uma relação intensa com as Escrituras. Pois somente mediante a mesma
nós viveremos de modo agradável ao Senhor, cumprindo aquilo para o que nós fomos designados, ou seja, para o louvor da sua glória. Este é o palco da redenção. Nós estamos aqui. Esse é o nosso lugar. Deus nos criou aqui, não foi? Ele nos trouxe a existência aqui. Aqui Ele nos salvou. Lembra do dia em que nessa terra, em determinado lugar, Ele atingiu o teu peito com a palavra de salvação? E aqui Ele está lhe santificando, nas trincheiras dessas batalhas que são inerentes à caminhada cristã. E aqui também Ele nos glorificará. Concluindo, eu quero mais uma vez citar John Bunyan, né? Que quando o cristão se converte, ele é visto andando, gemendo e chorando, com o livro na mão. Prossigamos com as escrituras abertas, vamos gemer, vamos chorar, mas vamos também ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, aguardando até o dia em que habitaremos no novo céu e numa nova terra. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Amém, irmãos. Pai, nós te louvamos por tua bondade e por tua misericórdia, pela verdade bendita do Santo Evangelho. Sê conosco na peregrinação que tu designou para cada um de nós que estamos aqui. É a mesma. Alguns estão em determinada altura do caminho, outros mais à frente, outros iniciando, outros no meio do caminho, outros já estão bem perto de findar. O fato é que, sem ti, nós não podemos prosseguir. Mas mesmo nesse mundo, Senhor, nesse vale de lágrimas, o Senhor enche muitas vezes o nosso coração de muita alegria, percebendo a tua bondade na terra dos viventes. Abençoa a tua igreja e ajuda-nos para que sempre possamos olhar para o livro, ver que da boca do Senhor procede todas as coisas e vivermos assim, em louvor, em comunhão, em gratidão para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.